Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, veterinários, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios no canal oficial da Abrace no YouTube, pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo, ou se preferir no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje o Gotas de Esperança recebe a doutora Micheline Donato, a Braba. Micheline é bióloga, fez doutorado em ciências, vários pós-doutorados, entre eles um na Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Fez outros pós-doutorados em ciências biológicas, farmacologia, e atualmente ela é professora visitante da biotecnologia e pós-graduação em biociências na UNILA, Universidade da Integração Nacional, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela é pesquisadora do Laboratório de Cannabis Medicinal e Ciência Psicodélica, também na UNILA, coordenadora de projetos com canabinoides em pesquisa clínica, como o transtorno do espectro autista e doenças raras, além de projetos toxicológicos não clínicos na UNILA e na Universidade Federal da Paraíba. Ela faz pesquisa com canabinoides desde 2017. Ela é CEO da MedCannabis e idealizadora do projeto de popularização da ciência sobre cannabis medicinal, o Comitiva de Ponta Ciência em Movimento. Olá, Micheline, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, nosso podcast. Quanto tempo? Oiê, Cristina, que maravilha estar aqui. Quanto tempo, né? Já se passaram 3 anos da nossa última conversa e trazer mais informações, estar aqui com vocês de novo é sempre uma grande honra e alegria, porque falar de cannabis, falar sobre ciência, são as melhores coisas que eu acho que eu consigo trazer no meu dia a dia. Então, que bom, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E a Abrace te acolhe de braços abertos. Seja muito bem-vinda, viu? E é um prazer conversar com você sobre isso. Aliás, eu queria começar a nossa entrevista falando um pouco da sua trajetória acadêmica e científica, que é marcada pelo pioneirismo na pesquisa com canabinoides. O que foi que despertou seu interesse por essa área? Quais foram os seus principais desafios? Como é que você se coloca atualmente na pesquisa sobre cannabis? Olha só, Cristina, na verdade, eu caí nesse universo canabinoide meio que de paraquedas, né? Foi um presente mesmo, porque durante o meu mestrado e doutorado eu sempre trabalhei com toxinas, neurotoxinas, toxinas da serpente Micrurus, da coral verdadeira, aquela serpente maravilhosa e linda, e eu trabalhava com um grupo de toxinas que só poucas pessoas no mundo trabalham, que são as toxinas três dígitos, three fingers.
E depois que eu finalizei o meu doutorado, eu recebi uma grande proposta, né, um grande convite de fazer um pós-doutorado no Reino Unido, na University of Nottingham, no Queen's Medical Center, como você mesma citou. E em 2017 eu migrei para a Inglaterra levando 4 moléculas inéditas, que eram moléculas canabinoides derivadas de toxinas de aranha, de uma aranha brasileira, nossa brasileirinha, que é a aranha armadeira, a Phoneutra nigriventer, que é aquela aranha linda e perigosa, inclusive assustadora. E esses peptídeos sintéticos foram peptídeos desenvolvidos, né, a tecnologia desenvolvida na UFMG, pela doutora Maria Helena de Lima, que era minha orientadora do doutorado, e fui testar essas moléculas e também tive um grande presente de cair num laboratório de um profissional, de um grande farmacologista, que é o Dr. Stephen Alexander, reconhecidíssimo nesse universo da cannabis, onde ele foi presidente da Sociedade Internacional de Canabinoides, do ICRS, e que me apresentou, de fato, todo o universo da farmacologia molecular vinculada ao sistema endocannabinoide. Então, esse meu primeiro contato, de verdade, né, eu já tinha estudado sobre o sistema endocannabinoide, mas o primeiro contato fazendo ciência com cannabis, né, com derivados de canabinoides, foi na Inglaterra em 2017. Então, todos os experimentos que você imagina, né, falando um pouco técnico aqui, um pouco sobre o sistema endocannabinoide, porque, na verdade, a gente só entende os efeitos benéficos da cannabis quando a gente enxerga para dentro de nós mesmos que nós temos um sistema chamado de endocannabinoide, que nós produzimos a nossa própria cannabis, a nossa própria maconha endógena no nosso cérebro. Então, o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, e a anandamida, são canabinoides que vão se ligar, de fato, a áreas específicas do cérebro, promovendo toda uma homeostase no sono, na aprendizagem, na memória, né, no controle do humor, do metabolismo, enfim, diversas funções importantes vitais. E quando a gente vai estudar o sistema endocannabinoide, os receptores canabinoides são o alvo, é como se fosse a fechadura, né, para a chave da planta. A plantinha ela tem os fitocannabinoides, né, o canabidiol e o THC, que vão se ligar nessa fechadura. E foi testando essa ligação, essa interação chave-fechadura, né, peptídeos sintéticos com os receptores canabinoides, lá nos meus experimentos na Inglaterra, que eu consegui compreender um pouco, fazer todo a cascata intracelular de como que essa molécula, quando o receptor ele é ativado, o que é que acontece. Isso aí me causou, me inebriou, né, cientificamente e me envolveu, de fato, para trabalhar, né, sobre os benefícios que a própria planta pode ocasionar, né, em diversas patologias. Então, começa essa minha trajetória em 2017, eu volto em 2019 para Paraíba, depois de alguns anos morando fora, mais de 10 anos eu morava longe da Paraíba, longe da minha terrinha, né, terrinha natal, aquela terrinha arretada, né, como boa paraibana, terrinha, né, que é o Portal do Sol, que é o ponto mais oriental das Américas, que é a Califórnia brasileira. O protagonismo, né, da cannabis veio de lá das associações de pacientes, né, com a associação Abraça Esperança e a Liga Canábica juntas. E, enfim, comecei a desenvolver um projeto de pesquisa com a Abraça sendo nossa parceira. E aí a coisa foi, né, acontecendo com alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, com toda essa perspectiva dos canabinoides. E fui professora visitante, estive como professora visitante no programa, né, de pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos, né, o qual eu sou egressa, né, onde eu fiz mestrado, um programa que é referência no país também. E a gente conseguiu, de fato, fazer uma grande revolução, trazendo resultados do ponto de vista de neuroproteção, resultados que incrementam a atividade antitumoral em câncer de cérebro, em glioma. E os meus alunos estão aí, né, defendendo agora iniciação científica, seus TCCs. A gente está, né, há 4 anos eu plantei a semente
e agora que a gente está, de fato, colhendo os frutos, que são os resultados que brevemente estarão sendo publicados nas revistas de impacto social, né, no país. E só para fechar a trajetória, né, eu vim para cá, para Foz do Iguaçu, para fazer o meu quarto pós-doutorado. Então, vim para a Universidade da UNILA aqui, né, da Integração Latino-Americana, fazer o meu pós-doc com doença de Alzheimer e cannabis, com o professor Francisney Nascimento, né, meu parceiro atualmente. E depois a gente conseguiu desenvolver vários projetos aqui com os alunos, e 2 deles hoje eu coordeno, que é o do autismo em adultos e doenças raras, com 4 quadros neurológicos, né, genéticos, que estão aí, de fato, mostrando uma grande revolução no tratamento para esses quadros, né? A gente quer, na verdade, é trazer a cannabis como protagonista nas doenças raras, e fortalecer ainda o protagonismo da cannabis no autismo, principalmente mostrando, né, os sintomas, a melhora dos sintomas centrais, para que a gente consiga, de fato, levar para o SUS isso aí. A gente quer cannabis no SUS como tratamento para o autismo e para doenças raras. Esse é o que é o nosso ponto maior. Acho que eu fiz uma síntese, né, Ficou desse, ótimo. né, dessa Sim. trajetória. Cannabis no SUS e cannabis brasileira, óleo cultivado em solo brasileiro, 100% nacional. Esse é o Maravilha. ponto de virada. Agora, Micheline, a gente vai falar aqui sobre mulheres na ciência. Agora, dia 11 de fevereiro, foi o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, né? Que é um marco aí para quem está fazendo ciência no Brasil. Então, a gente fala de ciência, né? Eu queria que você desse aí um breve, uma breve fala sobre como é fazer ciência no Brasil, como é para a mulher fazer ciência no Brasil e como é fazer ciência canábica por mulheres no Brasil. Você consegue falar sobre esse cenário? Porque você está inserida dentro do mundo científico, dentro do mundo da pesquisa. E aí, assim, para a gente abranger essa perspectiva. Tá, perfeito. Eu acho que, primeiro, eu vou trazer, né, 2 temas importantes, que na verdade são 2 temas que envolvem cenários masculinos. Tanto a cannabis, que é um universo completamente masculino, quanto a universidade, a academia, são 2 universos extremamente masculinos, e por conta disso eu acho que eu preciso trazer alguns dados importantes, falando um pouco desse movimento da ciência, né, nesse contexto acadêmico, e depois eu vou focar, vou finalizar falando, né, das mulheres na cannabis, no movimento da cannabis. Então, eu vou trazer alguns números aqui para a gente ter uma reflexão, porque eu acho que é importante a gente, né, colocar números para que a gente entenda quão desafiador é fazer ciência no país, e mais ainda sendo mulher. Então, foi feito um levantamento em 2022 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, né, mostrando que existem 6,9 milhões de cientistas no mundo. Na verdade, a Unesco pegou esse dado que foi fornecido, publicado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, se a gente for pensar num contexto mundial, são poucos cientistas no mundo, né? São poucos cientistas trazendo inovação, tecnologia, progresso, descobertas, e apenas 33% dessa fatia, ou seja, pouco, né, menos do que 50%, 33% são mulheres que fazem ciência no mundo. Então vejam que a grande fatia está aí, né, 67% corresponde ao público masculino, e na verdade o grande problema é porque nós mulheres, quando a gente pensa, né, nessa perspectiva de fazer ciência, é como se a gente precisasse ser validado 2 vezes mais, né? Os nossos achados, né, as nossas descobertas, porque fazer ciência é descobrir algo novo, e é o que a gente faz, trazer novas perspectivas, né? Somos vanguardistas e revolucionários no mundo, porque a gente enxerga, né, o que, na verdade, o que antes da coisa ser vista, a gente já enxerga ali um pontinho de possibilidades, e a gente vai atrás e busca
esses dados. Então, assim, é muito desafiador porque a gente sempre tem que se mostrar superior, a gente tem sempre que desconstruir, né, os preconceitos, né, primeiro, porque a gente é mulher e a gente tem que mostrar mais competência, a gente tem que se mostrar super mulheres, muitas vezes passando, tendo que nos tirar daquela nossa postura emotiva e afetiva, porque nós somos seres muito mais emotivos e afetivos do que o homem, né? Do que isso é cerebral, né? Isso é neurofisiológico. O nosso hemisfério, se a gente for pensar, né? O cérebro ele funciona dividido em dois hemisférios, né, importantes, que é o hemisfério direito, que é o hemisfério da criatividade, da emoção, que é o hemisfério da sensibilidade, e o hemisfério esquerdo, que é o lógico, racional, né? E o que a gente chama de inteligência emocional é o que a gente consegue fazer de conexão, de linkar, né, fazer a ponte entre esses dois hemisférios. E a mulher, ela tem, de fato, nós mulheres, essa sensibilidade maior, mas que muitas vezes, dentro da academia, a gente precisa neutralizar um pouco o nosso hemisfério direito para podermos sermos, né, percebidas e validadas. Então, eu acho que é essa validação, né, essa ideia de superioridade masculina, das capacidades, das habilidades, que está se mostrando cada vez menos presente, né? As conexões, os dados já mostram que nós temos muito mais conexões cerebrais, nossa rede de modo padrão cerebral, ela funciona muito mais conectada do que o universo masculino e que a gente pode trazer, de fato, perspectivas, né, de visão diferentes. Então, ser validado é muito complexo, sempre com salários menores e com bolsas de pesquisa menores e ocupando menos cargos, né? Então, no Brasil, 43,7% dos pesquisadores científicos, né? Eles são apenas, né, 38% mulheres ocupando os cargos de liderança. Então, a gente vê sempre que a gente está sempre à margem, sempre somos minorias. E também, como acadêmicas, né, as meninas que estão na academia, elas, de fato, ocupam apenas 35% dos alunos. Isso aí cai para 28% quando a gente pensa nas ciências exatas, né? Porque nós somos desestimuladas na escola de pensar em matemática, de pensar em física, de pensar em química, de pensar em problemas desafiadores. Né? Muitas vezes a gente é direcionada para a área artística, a área das humanas. Claro que essas áreas elas têm um papel fundamental. O que seria o mundo sem a arte? O que seria o mundo sem as reflexões filosóficas? Né? Mas a gente precisa entender que as mulheres têm o seu lugar de grande importância na academia, porque a gente traz novas perspectivas, né? Eu vou falar um pouquinho dessa diferença quando a gente fala, por exemplo, esse meu projeto do autismo foi um feeling tão interessante, porque só para te trazer essa conexão com como o cérebro feminino é importante na academia. Quando eu fui estudar o autismo, eu fui estudar porque eu tenho, né, exemplo, né, eu tenho um autista na minha vida, uma autista que eu amo, né, que é a minha filha, e ela foi diagnosticada, passaram-se anos para que fosse diagnosticado, né, o quadro do autismo dela, ela é suporte 1, e nível de suporte 1, então, normalmente, por ser mulher, que a gente já tem esse masking, né, esse mascaramento, né, de muitas questões, exatamente porque o universo é muito masculino, a gente, muitas vezes, o autismo ele fica invisibilizado nas mulheres e acaba que também, se for suporte 1, mais invisibilizado ainda. Então, na verdade, eu vi o sofrimento, né, eu vivi como mãe todo esse processo e vi o sofrimento dela porque os diagnósticos eram dados e não batia. E a partir daí vi também que na academia poucos trabalhos eram publicados com autistas adultos, né? A gente olha para o autismo como sendo um quadro, né? Um quadro do neurodesenvolvimento. Então, se é do neurodesenvolvimento, você já nasce autista, né? E aí, durante o segundo ano de vida, né, que existe a poda neural, que a gente nasce sem conhecimento nenhum do mundo, e com 2 anos de idade é tanta informação que o cérebro ele vai cortando
informações e canalizando, senão a gente não consegue armazenar memória. Então, isso é um mecanismo natural. E o segundo ano de vida, né, ele é muito importante para o autismo. Ele acaba trazendo essa poda neural e é quando o quadro ele normalmente é observado com mais frequência. Mas autista de suporte 1 passa com algumas questões, mas a gente acha que a criança é mais sensível, a gente não consegue enxergar muitas vezes, né? E quem era do século, né, do início do século XXI, o autismo não existia fala sobre o autismo. E olha só esse olhar. Então, eu juntei as peças. Eu entendi que pessoas autistas adultas diagnosticadas tardiamente trazem um combo de comorbidades e são invisibilizadas. Eu tive como mãe o meu feeling, o meu afeto, né, o meu amor com a minha filha na infância, né, e durante toda a vida dela. E vi que existem dados mesmo, né, pesquisas com autistas em adultos, poucos dados terapêuticos. Com cannabis, pouquíssimos trabalhos, né? A gente conta aí 5 trabalhos com autistas adultos. Então, pensando nisso, olhando por todas essas esferas, olhando, né, conectando o meu hemisfério direito e o meu hemisfério esquerdo da sensibilidade e da racionalidade, eu trago um projeto de grande relevância que hoje a gente está vendo resultados impressionantes, né? Então, veja que fazer ciência por mulheres tem esse olhar delicado, essa sensibilidade para problemas diários, para questões que os homens não enxergam. Então, nós temos sim o nosso lugar e nós precisamos estar nas academias nacionais de ciências, porque, na verdade, a cada 10 membros da Academia Nacional de Ciência, apenas um é mulher. Então, por que 9 para 1? Se a gente tem todo esse olhar, essa sensibilidade, né? E ainda recebendo, né, bolsas menores, incentivos menores. Então, veja que, de fato, é muito desafiador. E eu diria que fazer ciência no país, sendo mulher, é um símbolo de resistência. Eu acho que, nesse sentido, eu sou uma cientista feminista, né? E falo de verdade, incentivo as meninas que estão comigo a fazerem ciência, incentivo os meus alunos em sala de aula a fazerem ciência. E nas redes sociais eu também estimulo, porque academia científica, né? Academia que eu falo, universidade é lugar de menina, é lugar de mulher, e a gente tem um papel muito importante. Se for pensar na cannabis, eu diria para você que falar de cannabis, né, o cenário masculino, ele acaba que também é desafiador, a gente tem que ir aos poucos ir se mostrando, né? Eu passei várias situações durante os meus cursos, né, de capacitação. As empresas de cannabis, elas são majoritariamente masculinas, né? As empresas que produzem, né, as associações são majoritariamente masculinas. Algumas associações, como a Maria Flor, que tem ali as mulheres na frente, a APEP também, né, que tem mulheres à frente, a Abrace hoje também com a Camila. Então, assim, é muito importante que a gente tenha a mulher como protagonista nesse universo e entenda que nós, mulheres, estamos para esse universo da cannabis também, trazendo esses olhares diferentes, né, capacitando, trazendo experiências, né, experimentos científicos. E ser pioneiro nesse caminho, nessa caminhada, eu te falo que eu, particularmente, vez ou outra, me deparo com perguntas assim. Ah, mas você vende flor, você vende produto. Eu falei, deixa eu te contar, você não está compreendendo qual que é o meu papel. Eu trago evidências científicas sobre a planta, sobre os benefícios da planta. Eu sou cientista, eu estou numa outra perspectiva. E mais, eu poderia estar vendendo também produtos de cannabis, porque a gente entende que as associações têm um papel essencial, as empresas de cannabis. Por que não poder ser uma mulher que está à frente de um negócio na área de cannabis? Mas nesse cenário feminino da cannabis, a gente está vendo aí vários movimentos acontecendo, né? Eu tenho o prazer, né, e a honra de estar encabeçando também um movimento que é o Comitiva de Ponta, Ciência em Movimento, que é um projeto feito, né, por mim, uma grande parceira, a Andréia Lago. Então, é um movimento feminino levando a popularização do conhecimento científico da planta
para o Brasil inteiro. A gente é um movimento itinerante, levando ciência, conectando as pontas. A Andrea é do cenário dos dispensários, do head shop, da cultura canábica, e eu estou lá do outro lado, da área medicinal, da academia. Então, a gente faz esse link, essa conexão com muita sensibilidade, com temas importantes a cada lugar que a gente vai passando, né? Estivemos na Paraíba, fizemos um evento lindo, agora dia 12 de janeiro, trazendo as 4 associações juntas. Foi, assim, um marco histórico no Centro Histórico da Paraíba, foi demais. E então a gente está vendo aí a Expo Manas é um movimento também feminino, a gente está vendo que as mulheres elas estão se colocando, porque também trabalhar com cannabis, trabalhar nesse universo tem possibilidade sim de ser um universo feminino. Então, eu acho que a gente precisa tirar o preconceito, da mesma forma que a planta ela é feminina, né? É a planta fêmea, é a inflorescência, né? Que traz os fitocannabinoides como perspectiva de cura, de terapia, né, farmacológica. A mulher, ela tem o seu papel nesse cenário e a sua grande importância. Desculpa, eu acho que eu falei muito. Não, mas o importante é falar, né? A gente está numa entrevista e o importante é você falar. Mas você sabe que eu ia exatamente te perguntar isso. Seu projeto, Comitiva de Ponta, aliás, o nome é extremamente criativo, sugestivo, maravilhoso. O Comitiva de Ponta propõe uma ciência em movimento, né? Você que rompe com os muros acadêmicos, ou seja, você leva a ciência para aonde o povo está, né? Bem Milton Nascimento. Como é que foi que surgiu essa iniciativa e qual tem sido o impacto dessa popularização da ciência da cannabis nas comunidades por onde vocês passam? Menina, esse projeto ele veio de um insight. Nós estávamos em 2022, eu fui para a Expo Cannabis Uruguai, que é um dos eventos pioneiros, né? A Expo Cannabis Brasil foi inspirada, né? Inspirou-se, na verdade, na Expo Cannabis Uruguai, traz essa parceria. Mas lá no Uruguai, como a planta ela é livre, né? E ela tem uma outra perspectiva, conecta todas as pontas mesmo, né? Uhum. Traz desde da cultura canábica em todas as suas esferas, a ciência, traz palestras, traz a ala medicinal. Então, eu fui em 2022 para a Expo Cannabis Uruguai e conheci a Andrea no hotel que eu estava hospedada, né? E a gente se conectou nesse momento. A Andrea estava indo como ela empresária, como né, ela é dona de uma head shop feminina em São Paulo. E aí a gente se encontrou e trocamos muitas informações. E ela falava para mim assim, mas Micheline, eu tô desse lado aqui, as mulheres, principalmente elas, estão querendo, buscando tratamento, querendo, né? Muitas pessoas também querendo deixar, né, de fumar cannabis e passar a fazer um tratamento com óleo, mas essa informação ela não chega nessa É. ponta. Essa informação ela precisa chegar. E a gente podia pensar em alguma coisa que pudesse fazer, de repente você fazer uma palestra pela Mary Jane, que é a head shop dela. Eu falei, gente, a gente podia pensar, né, que tal pensarmos nesse projeto. E aí o João, que também o João vem do universo das finanças, desse mundo corporativo, e eu diria que o João ele é uma pessoa que faz as conexões certas. Ele está em todos os lugares e ele tem uma, né, apesar de não ser feminino, mas ele tem uma sensibilidade incrível. E aí a gente juntamos nós três, né, que o João eu também conheci na Expo Cannabis, né, nesse mesmo momento, e criamos, né, esse nome criativo. Vamos fazer um efeito comitiva, inspirado no efeito comitiva da planta, né? Com todos os fitocannabinoides, terpenos e flavonoides, a gente vai juntar tudo ali, todos os cenários, então é em comitiva. E de ponta, por quê? Porque é de uma ponta para outra ponta e de outras pontas juntas, né? Do grower, né? Do cultivo, da medicina, da ciência, de todas as esferas da arte, da cultura. Vamos juntar tudo e eu vou levar a academia para fora da academia, porque
a ciência não pode, ela tem que estar em movimento, né? O conhecimento, eu acho que o nosso Brasil, falando nessa perspectiva, o nosso Brasil, ele só não, a ciência é progresso, né? Quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em inovação, tecnologia, mas a população, ela não é pop, né? A ciência precisa ser pop, ela precisa ser popularizada para que exista uma consciência, uma reflexão de senso comum que a ciência, a nação, ela só progride se a gente trouxer inovação para todas as nossas esferas, se a gente tiver autonomia para desenvolver. Então, é preciso ser popularizado, né? E aí o Comitiva de Ponta veio, falou, não, vamos popularizar a cannabis, esse conhecimento, e eu vou trazer pessoas, referências, né, junto, convidar. Então, todos os lugares que a gente passa, a gente convida pessoas do lugar, né, pessoas referências, né, que quer seja das associações, das empresas, das universidades, os médicos que já são prescritores, os pacientes, né, e também a cultura, né, canábica, pessoas que fortalecem essa cultura no movimento reggae, né, o movimento de união. Então a gente faz a gente levanta, né, esse destaque, esses highlights locais, mostrando para aquele local, olha o que vocês têm aqui, as pérolas, as preciosidades que vocês têm aqui. E o que é que vocês estão fazendo nesse universo da cannabis? Então, a gente não movimenta somente o conhecimento, a gente movimenta também os acontecimentos que estão sendo feitos ali naquelas comunidades. Então, tivemos no Capão, lá na Chapada Diamantina, lá eles têm um projeto já de cannabis dentro da UBS. Eles fazem atendimento canábico na UBS. É uma tecnologia social que eu não vi em lugar nenhum. E eu falei, gente, a gente precisa estudar isso aí e a gente precisa disseminar para outras comunidades isso aí. Então, eu, de fato, eu me sinto um agente polinizador, levando comitiva de ponta. Quando eu falo eu, né, entenda que é o movimento, não sou eu, Micheline, porque a gente não faz nada sozinho. Sem os meus parceiros, sem a Andréia, minha parceira, eu também não iria longe, né? Enfim, então a gente junto, as pessoas que acreditam no movimento, a gente vai levando, vai polinizando e vai movimentando, e vai borbulhando ali, vai causando uma espiral, né? Então começa, a gente já vê que outras feiras acontecem, que começa a pensar no conhecimento. Então está reverberando. O que eu te falo, assim, está causando um movimento em espiral, um coletivo, levantando, de fato, a popularização com seriedade, com evidências científicas. Eu sempre mostro, né, eu procuro mostrar os meus resultados dentro da academia, para dizer para todo mundo que, na verdade, eu estou aqui, mas o meu ativismo pela planta é um ativismo científico, e cada um de vocês que está aqui, vocês têm o seu ativismo, cada um na sua esfera, né? Porque a cannabis, na verdade, ela é plural, né? O universo da cannabis é plural. Então, eu te digo que essa expectativa não foi gerada no início, mas que cada vez mais, cada evento que a gente faz, a gente consegue propagar melhor, disseminar mais, polinizar mais a semente, as flores, né? E no sentido de trazer a planta em evidência, colocar ela como em evidência, né? Com todos os seus benefícios terapêuticos, com todas essas preocupações sociais e políticas, enfim. Eu acho que é isso, Cristina. Esse movimento ele é exatamente acolhedor e é um movimento dinâmico, eu diria, né? Tá borbulhando aí, tá? A sopinha tá fervendo. Ai, maravilha. Esse projeto Comitiva de Ponta é uma das coisas mais encantadoras que surgiu nos últimos anos aqui no universo da cannabis, viu? Espero que quem não conhece ainda, por favor, vá conhecer. Eu vou deixar o arroba aqui marcado na legenda da divulgação. Mas eu queria que você desse um conselho, uma palavra para jovens pesquisadoras ou mulheres que desejam se dedicar à ciência da cannabis, mas que ainda têm receio, que ainda encontram barreiras institucionais. Qual que é o seu recado para essas manas?
Olha só, eu te falo que eu preciso dizer que, de fato, fazer ciência é um símbolo de resistência e você tem que estar pronto emocionalmente para entender que quando você entra nesse universo, você sendo mulher, você vai passar por alguns percalços. Mas se você tem o olhar investigador, se você sabe o que você quer, se é isso mesmo que você quer, né? Se você acredita que aquela ideia que você traz como uma perspectiva de construção social, construção no conhecimento, ele é fundamental que siga, que não desista, que vá em frente, mesmo com esses obstáculos, com esses desafios, e que, de fato, o que eu deixo de uma forma mais ampla é que a gente precisa, né? A ciência ela precisa ser construída dentro das escolas. Então, tudo tem que começar Na para que base, né? na base, para que a pessoa, para que a menina tenha interesse em ser cientista, né? Para que ela diga I'm scientist, que é de fato, para mim é tipo assim, é uma bandeira, né, incrível. Eu vivo isso aí, é o meu viver mesmo. É preciso que seja colocada essa perspectiva, né, dentro das escolas. Então, que seja gerado um processo, né, de incentivo à ciência, incentivo às novidades, às descobertas, né, para que a educação de base possibilite isso acontecer e que ela chegue na universidade já com esse olhar. Né? Eu lembro quando eu era criança que desde sempre eu sempre tive o olhar investigativo, né? Na verdade, eu já era cientista desde que eu nasci. Eu ia trabalhando junto com meu pai, ele estava lá ajeitando o carro, mexendo nas coisas, e eu ia junto, eu chegava, eu queria aprender, eu queria fazer junto, e eu construía, né, objetos, enfim, tinha todo esse olhar, estudava às vezes, eu queria entender os processos, eu queria, né, ir além. Então, assim, se você tem esse olhar investigativo, você é uma potencial cientista. Então, acredite em você e vá em frente, né? O Brasil precisa, isso é um recado também, né? Além de levar a ciência para dentro da educação básica, eu acho que a educação integral e integrada tem esse projeto importante que é fazer a construção de um novo currículo paralelo e levar a ciência é fundamental. Eu tive a honra de dar aula também na educação integral integrada, levando ciência, né, para dentro das escolas públicas da comunidade lá em Belo Horizonte. Eu fiz isso antes de ir para a Inglaterra, foi lindo demais. E a educação integral integrada pode proporcionar isso aí, mas é importante que o governo, né, entenda que ser cientista é profissional, a gente precisa profissionalizar a carreira acadêmica, né? Uma vez que os alunos, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado vivem de bolsa de estudo, não tem recurso direcionado para, né, não tem um plano de cargo e carreira, não tem 13º salário, é como se na verdade essa profissão ela é invisibilizada. Então, né, fora do país é uma profissão, ser pesquisador é uma profissão, então a gente precisa estimular isso aí também, né, para que as pessoas tenham de fato, né, o tesão, porque sem tesão não tem jeito, né, para fazer ciência, né, você precisa ter o olhar, precisa ter a vontade de fazer, de construir o processo, e se você, mulher, menina, tem esse olhar e está disposta, vamos juntos, que a gente está juntas aqui nesse movimento, né, nesse movimento coletivo, para que cada vez mais a ciência feminina no Brasil seja vista, né? A gente sempre está cuidando aí, levando as informações para fora do país, nos congressos, tentando levar o que temos de melhor, evidenciando que nós mulheres somos poderosas também, né? Power girls, no sentido da ciência, né? Isso é importante. Nossa, foi muito bom conversar com você. Delicioso o papo. A gente está chegando aqui ao final da gravação, então queria pedir para você deixar seu recado, se despedir para a gente poder encerrar e te agradecer de coração mais uma vez essa oportunidade de conversar com você, você trazer todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem aí, que foi uma delícia. Muito obrigada. Ai, Cristina, eu quem agradeço, né, mais uma vez por estar aqui. Sempre pode me convidar, que a gente sempre vai estar trazendo novidades. Eu quero depois falar mais um pouco sobre os projetos, especificamente sobre os projetos, os nossos resultados, né, que
estão surgindo aí. Isso já é um convite para um próximo podcast, tá? A gente vai falar sobre esses seus projetos com TEA, doenças raras. Então já fica aqui um convite para um outro episódio para focar nesses resultados. Vamos embora. E de fato, assim, a grande sacada do momento é: se você não conhece sobre sistema endocannabinoide, sobre os benefícios da planta cannabis sativa, procura estudar, porque é a revolução da medicina atual. Procura se capacitar, porque a gente pode, de fato, com essa medicina canabinoide, trazer vários benefícios terapêuticos. E você, independente da sua profissão na área de saúde, você tem, de fato, uma contribuição, porque a cannabis, o tratamento com a cannabis é integrativo, é multidisciplinar, o acompanhamento, e vai ter, sim, sempre um espaço para qualquer profissão dentro desse universo da cannabis, nesse cenário da saúde. Então, fica o convite, né? Desbrave aí, eu deixo aí os meus contatos, @micheline.donato. Temos o nosso portal www.portalmedicannabis.com.br, onde a gente está trazendo aí cursos de capacitação, informações, conteúdo, né, científico, conteúdo de qualidade. E aí nos acompanhe nas nossas redes sociais, que a gente sempre está conectando aí as pontas e trazendo evidências científicas. Um grande beijo para todo mundo. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify, e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!